Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, livro de Deuteronômio, este aqui, Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, 2006. Que Deus abençoe você, nossos maravilhosos inscritos, e que nós possamos nos alegrar aí, né? Estamos muito felizes aí com o nosso trabalho. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para o seu Adão, Dona Fátima, Dona Graça, Sr. Rubens e as pessoas aí que têm apoiado o nosso trabalho, nossa missão. João Ítalo está tomando conta do bazar, está nos ajudando aí. Que Deus possa estar abençoando os moradores aqui de Juiz de Fora. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, né? Hoje é o nosso 7º encontro. Estou me recuperando de uma gripe. Eu tenho uma limonada aqui e eu vou deixar ela posicionada aqui. De vez em quando eu vou tomando um gole para ver se ajuda a dissolver esse vírus aí. Certo? Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. A Páscoa. Guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. A gente já falou sobre a Páscoa várias vezes, em vários momentos aí das leituras bíblicas aí, né? Tem Páscoa no Novo Testamento, tem Páscoa no Antigo Testamento, né? Foi aí instituída quando os hebreus e os israelitas saíram do Egito, tá? Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite, e imolarás ao Senhor teu Deus como oferta de Páscoa, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pães de aflição, porque apressadamente saíste do Egito, para que te lembre todos os dias da sua vida, no dia da sua saída do Egito. Fermento não se achará contigo durante 7 dias em teu território. Também da vítima que matares à tarde do primeiro dia, nada ficará para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das suas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para habitar o seu nome. O templo lá em Jerusalém, né, fica famoso depois. A princípio, primeiro aqui eles estão ainda cultuando em tendas, né, a igreja improvisada, vamos dizer assim, né, era uma tenda, um tabernáculo, né? E versículo 7, assarás a vítima e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, então na manhã seguinte voltarás às suas tendas. Interessante que a Páscoa que era realizada aqui não tem nada a ver com a Páscoa que a gente entende como Páscoa, né? A gente quer dar ovo de chocolate, ovo da Páscoa, né? Como se um coelho, um mamífero botasse ovo, e além de um mamífero botar ovo, esse ovo é feito de chocolate, né? Somos nós, né? Nós somos muito legais aí. Nós criamos essas narrativas e depois essas narrativas se tornam tão fortes e verdadeiras que pra gente é algo comum, tá? Mas para eles aqui, a Páscoa deles era parecida, muito parecida com um churrasco aí, tá? Carne assada, né? Matava-se animais aí. Versículo 9. Contarás 7 semanas no dia em que começarás a meter a foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. Celebrarás então a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, que dará segundo as bênçãos que o Senhor teu Deus te enviar concedido. Então tem essa outra festa, festa de Pentecoste, festa das semanas, né? Na época em que começava a colher aí, né? Dos produtos da terra. Alegre-te perante o Senhor teu Deus, teu filho e tu, tua serva, tua filha, teu servo levita que está na sua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no teu meio, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembra-te de que fostes escravos no Egito e cumpre fielmente estes estatutos. Lembrando que o Moisés, aqui no 5º livro, ele está reforçando a lei algumas vezes, ele vai repetir para que essas ideologias sejam bem assimiladas pelo povo, tá? É isso que um líder faz aí quando está assumindo um compromisso de criar um novo sistema, uma nova religião, uma nova filosofia, uma nova nação, uma nova tribo, tá? E o Moisés foi bem eficiente, tá? Se você for olhar hoje,
O Estado de Israel é um Estado bem coeso, bem organizado, apesar de terem todos à sua volta como seus inimigos. O trabalho realizado aí pelo Moisés, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos aí foi muito bem feito, tá? Muito bem feito. Alegra-te perante o Senhor teu Deus. Isso aqui eu já li. Versículo 13. Festa dos tabernáculos. Celebra a festa dos tabernáculos durante 7 dias. Quando 7 tem a ver com perfeição, né? 7 dias da semana, né? O número 7 tem essa simbologia, né? Alegra-te na tua festa, teu filho, tua filha. Percebe que parece que está repetindo as mesmas coisas, tá? Mas é outra festa. Já falou sobre a Páscoa, a festa de Pentecostes, né? A festa das semanas, da Seara lá, festa dos tabernáculos agora. Durante 7 dias celebrará a festa do Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, pois o Senhor teu Deus há de te abençoar em toda a tua colheita, em toda a tua obra das tuas mãos, e a tua alegria será completa. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. Certo? Então são tentativas que deram muito certo, apesar de todas as problemáticas sociais aí. Mas já volto a repetir, né? O Moisés foi bastante eficiente quanto a isso. Constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te dá, entre as tuas tribos, né? Então aqui já começa a ser organizado aqui quem julga, quem que comanda, quem que dá as diretrizes, quem que ordena, quem que entende, interpreta e executa as leis, né? É uma espécie de administração da justiça, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerá a justiça, nem fará acepção de pessoas, não tomará subornos. Pessoal de Brasília. Não tomará subornos. Me lembrei do pessoal de Brasília. Pois o suborno seca os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Já ouviu isso em algum lugar? Espero que não, tá? Parece que no nosso país não existe essas coisas não, tá? Segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não estabelecerás um poste ídolo junto ao altar que levantaste para o Senhor teu Deus, nem levantarás para ti estátuas, coisas que o Senhor teu Deus detesta. Mais uma vez, falando da idolatria, do copo d'água que não pode ser idolatrado, da caneta que não pode ser idolatrada, do smartphone, da casa, do carro, do apartamento, né? E é interessante, se você for pensar friamente, né, as pessoas que se destacam, né, um grande líder, um cantor, um jogador de futebol, né, um artista, né, ele acaba se tornando um líder, líder. Ele acaba se tornando um ídolo, né, ele é idolatrado, né. Idolatria é algo como se você amasse algo que não pudesse te amar de volta, como uma parede. Ai, parede, eu te amo. A parede não pode me amar de volta, né? A parede não tem esse conhecimento de amor aí. Capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus bois e ovelhas que tenham defeito ou qualquer deformidade. Ou seja, para Deus sempre o melhor. Tá? Nós temos o costume de, para Deus pode ser mais ou menos, pode ser uma mesa faltando a perna, pode ser alguma coisa que não serve mais, né? Pode ser só quando eu tiver alguns segundos, certo? Então é isso. Pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no teu meio, em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, achar um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor teu Deus, violando a sua aliança, sabe? Aliança, isso aqui é um símbolo, tá, gente? É um símbolo de aliança que eu tenho com a minha esposa, tá? Isso é um símbolo, é um pedaço de metal em formato de um arco e está no meu dedo simbolizando que nós temos um compromisso, um matrimônio aí. Isso é uma aliança, tá? É um contrato, Servindo a outros deuses, prostrando-se diante deles, ou do sol, da lua, de qualquer outro astro do céu, coisas que não ordenei. Logo que se for denunciado, indagarás bem. Se de fato ser verdade que cometeu tal abominação em Israel,
Então levarás o homem ou a mulher que fez tal malefício às portas da cidade e os apedrejarás até que morra. Gente, o negócio é muito sério, muito, tá? Basicamente, muitas coisas eram condenadas à morte, uma morte bastante desagradável, né? Eu creio que um apedrejamento não deveria ser rápido, tá? Eu creio porque para você morrer apedrejado deveria ter que levar muita pedrada para poder morrer, né? Diferente da época da guilhotina, né? Da Revolução Francesa, em que as pessoas que eram contra ali os movimentos de lado A e lado B, eles eram guilhotinados, até rei dançou nessa história aí, tá? E aqui no caso, apedrejamento aqui. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Então, foi julgado, condenado à morte, então vai morrer. Mas pelo depoimento de uma só testemunha, não será condenado à morte. As mãos das testemunhas serão as primeiras a levantar-se contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim extirpará o mal do meio de ti. Então, se tivesse uma pendência entre eu e alguém, eu mais 2 pessoas e um alguém, nós deveríamos ser os primeiros aí a lançar as pedras, tá? Para apedrejar a pessoa. Isso acontece hoje, espiritualmente e virtualmente, o tempo todo. Fiz um vídeo curtinho, pequeno, fazendo uma oração para uma pessoa famosa aí da internet, e veio um outro cheio de... Isso acontece o tempo todo. Impressionante aí como que a gente... Aqui a gente é pequeno. Quando alguma coisa for difícil demais para julgar, homicídio, demanda, lesão física, outras questões de litígio em sociedades, então se levantarás e subirá ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Virás ao sacerdote, levita e aos juízes para que houve naquele dia se inquirirá. Eles te anunciarão a sentença do juízo. Fará segundo a sentença que anunciaram no lugar que o Senhor houver escolhido, e cuidarás de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme a sentença da lei que te ensinaram e conforme o juízo que te disseram, farás. Da sentença que te anunciarem não te desviará nem para a direita nem para a esquerda. O homem que proceder soberbamente, não dando ouvidos nem ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem será morto. Então tem essas questões de tudo, é morte mesmo, tá? Não tinha muita misericórdia não. A fim de que todo o povo ouça, tema e nunca mais ensoberbeça. Era até uma questão de exemplo, dar o exemplo para que os outros não façam mais. Porque a pena era dura, tá? A pena era dura. Aqui, olha que interessante, tá? O povo israelita, os hebreus, eles ainda não têm rei, mas aqui, né, já começa a criar uma ideologia, uma regra de conduta, né, para que no futuro se tenha um rei. Porque todo mundo tinha rei, por que a gente não pode ter rei, tá? Tanto é que lá na frente eles vão... A gente queria ter alguém que mandasse na gente, tá? Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Versículo 14, os deveres do rei. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e possuíres, e nela habitareis, disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercaram. Tá vendo? Estão de olho no pessoal. O pessoal tem rei, a gente também pode ter rei. Como todas as nações que nos cercam, estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher, entre os teus irmãos. Me veio na cabeça, na época dos gregos, em que os grandes personagens das histórias, dos mitos, das narrativas gregas, principalmente os grandes reis, né, os grandes heróis, né, eles tinham descendência divina. Eles eram filhos de uma divindade com uma mortal, né, ou também de uma divindade feminina com um homem mortal, um humano, né. Então nós temos lá, né, os Zeus com as mulheres tinham uns relacionamentos, nasceu um semideus. Esse semideus ele se destacava ali, né, na comunidade grega, e os nomes iam para as histórias, e a gente ouve essas histórias aí
até hoje. Nós temos aí o Aquiles, nós temos nós tem um monte. Nossa, se a gente for parar para analisar aqui, no caso é esse, tá? Aqui no caso eles estão se organizando para que se tenha aí já umas diretrizes para um possível rei, uma possível monarquia, tá? Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número. Gente, tinha que ter falado isso para o filho do Davi, né? Devia ter falado isso. O Salomão não ficou sabendo dessa regra, né? Não terás grande número de mulheres. O Salomão, segundo a história, as narrativas bíblicas, tinha umas 1000 mulheres ali, né? Umas 700 esposas, umas 300 concubinas. Era muita gente, tá? Aqui já está dizendo, tampouco adquirirás para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Gente, vocês deviam ter falado isso com Salomão, tá? Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus e guardar todas as suas palavras desta lei em estatutos para os cumprir. Tá vendo? Tá pedindo para se conservar cópias, e essas cópias eram para ser lidas, eram para ser instruídas, eram para ser estudadas, tá? Se você está numa religião, se você faz parte de algum movimento, de alguma filosofia religiosa, e nessa filosofia religiosa existem literaturas, você deveria ter o carinho, a atenção de entender o que está escrito ali naqueles livros sagrados. No caso, eu sou cristão, eu estou estudando a Bíblia Sagrada, porque senão é estranho você seguir algo que a gente não conhece. Eu sigo algo, mas eu não conheço, eu não leio, eu não sei da literatura, eu não sei da sua história, eu não sei dos seus eventos, eu não sei. É muito estranho, tá? Então a gente deve sim conhecer, né? Aqui no caso ele está pedindo para que fosse feito cópias, né, desta lei, que ficasse diante dos sacerdotes levitas, né? Essas cópias deviam estar por ali para o pessoal ler. Olha que interessante, todos os dias da sua vida. Conservarás a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida. Eu comecei a ler a Bíblia em 1999, nós estamos no ano de 2025. Tem praticamente 26 anos de leitura diária das Bíblias. Leitura diária da Bíblia, praticamente todos os dias, tá? Tenho Bíblia aqui, tenho Bíblia no auditório, tenho uma Bíblia dentro do carro, tenho uma Bíblia em casa, tenho uma na mochila, então vou para um lugar, a Bíblia está na mochila, vou para o trabalho, a Bíblia está ali, então praticamente todos os dias, tá? 26 anos praticamente. Para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no teu reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, viverão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Eles não terão herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este será o seu direito de sacerdote sobre o povo, sobre os que oferecem sacrifícios. Seja boi ou ovelha, darão a eles a espádua, a queixadas, o estômago. A eles também dará as primícias do cereal, do vinho, do azeite. Aqui já está sendo elaborado, né, os direitos aqui. Chegou algo, né, esse algo, que parte é do sacerdote, que parte é do levita, que parte é utilizada aqui para manter os trabalhos funcionando. Tá? Gente, espaços físicos que requerem custos, são gastos, objetos, materiais, né? Aqui no caso nós trabalhamos com crianças, a gente gasta muito com impressora, com papel, com descartáveis, com lanche. Chegou hoje aqui uma doação, a gente agradece essas pessoas que têm esse carinho com o nosso trabalho. Então são gastos que tem, e estes gastos precisam ser de alguma maneira, né, sanados. Então, ou seja, precisa-se de
recursos aqui, eles estão falando exatamente sobre isso. A eles darás também as primícias do cereal, do vinho, do azeite, das primícias das tosquias da ovelha, pois foi a ele e seus filhos que o Senhor teu Deus escolheu diante de todas as tribos para exercer o ministério do nome do Senhor. Quando um levita sair de qualquer cidade de Israel onde habita e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu a fim de servir no Senhor, no nome do Senhor seu Deus, com todos os seus irmãos levitas que ali se encontrarem diante do Senhor, poderá comer uma porção igual aos outros, além das vendas do seu patrimônio. Interessante, né? Que essas regras vão sendo estabelecidas aí. Gente, mesmo com regras a gente faz muita besteira, tá? É só olhar para o trânsito, tá? Existem regras de circulação e às vezes a gente se surpreende, tá? Eu já levei susto em rotatória, mesmo estando no meu direito. Eu estou fazendo a rotatória, ou seja, a preferência, eu estou dentro da rotatória, então a preferência é minha. E a pessoa que vem, ela não para no pare. Ela passa direto aí, tem que tomar muito cuidado, muito. Então, ou seja, regras, estatutos, ordenanças são muito bonitas no papel. A gente tem que entender a realidade no dia a dia, na prática. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações desta terra, dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Tinha isso, tá? Tinha o nome da divindade. Eu não vou lembrar agora, se eu lembrar eu vou falar. Não vou lembrar. Estava na minha cabeça, eu falei isso outro dia aqui. Tem um nome, tem um negócio tinha um nome, tá? Nem adivinhador, não tenha no vosso meio, tá? Quem faça passar o seu filho pelo fogo, nem filha, nem adivinhador, nem prognosticador, que é a pessoa que dá um prognóstico, né? Olha, vai acontecer isso, né? Nem agoureiro, eu tô te agourando, né? Nem feiticeiro, vou te lançar um feitiço, irmão Gesso, o seu cabelo vai cair, já tá caindo já mesmo. Nem encantador, nem necromante. Eu acho que necromante, se eu não me engano, é quem conversa com mortos, tá? Eu acho. Posso estar enganado aqui. Não me recordo, eu já estudei essa palavra, mas agora eu não me recordo muito bem do seu significado. Nem mágico, né? Nem quem consulte os mortos. Gente, isso aqui foi escrito, tô só relendo, tá? Se você não entendeu, não gostou, tá chateado, reclame com Moisés, tá? Não fui eu quem escrevi. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti, serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Se a gente for olhar para a sociedade em si, principalmente, acho que quase todo mundo, a gente faz muito disso aqui, tá? Meio que disfarçado, mesmo que não querendo que todo mundo fique sabendo. A gente tem uma maneira certa de se levantar pela manhã. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, não tem como levantar, a não ser que você não tenha o pé direito, né? Perdeu no acidente, sei lá, né? Não tem a perna direita, então você não vai conseguir levantar-se com o pé direito. Mas são coisas que a gente pratica. Eu antes de sair de casa, eu gosto de ler o horóscopo. Então, ou seja, eu tenho medo do número 13, né? Na varanda da minha casa tem uma ferradura, ou seja, nós somos bastante dentro disso aqui, tá? A gente tenta adivinhar o futuro, Mega Sena da virada, jogo do bicho, são muitas coisas aí que nós fazemos e que, se você for olhar dentro do que está escrito aqui, são coisas abomináveis para Deus. Irmão Gerson, não pratico nada disso aí. Se você não pratica, parabéns, você está dentro daquilo que o livro do Deuteronômio está pedindo. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, dos teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que predisse o Senhor Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morram. Gente, lidar com o sagrado é algo assustador, tá?
O Moisés teve o seu despertar espiritual numa sarça, no espinheiro, que estava com fogo, mas não se queimava. E nós estamos aí, humanos, cabeçudos, batendo cabeça, simples comedores de arroz e feijão, tentando entender o que não dá para entender, tá? É impossível entender algo que não tem limites. A ideia Deus, ela foge da nossa percepção. Ela tá, sei, sabe assim, já perdi o meu repertório aqui só de pensar em Deus aqui, né? Porque é algo que está muito acima, muito amplo, muito profundo, muito dentro, muito fora. É como se nós estivéssemos dentro dos pensamentos de Deus, é como se o universo fosse os neurônios de Deus, sabe? Assim, a grosso modo, né? Uma tentativa de, nossa, onde que a gente está? A gente está dentro de Deus, a gente está fora de Deus, Deus é tudo, Deus é algo à parte. Como que funciona isso? Como que algo ilimitado, algo que não é material, se relaciona com algo que é material, né? Sempre penso nessas questões aí. Não ouvirei mais minha voz. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos meus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de tudo que aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Então vai ser pedido. Gente, quanto mais conhecimento, quanto mais busca, mais será cobrado, tá? Se você é um ignorante da teologia, da filosofia, da psicologia, de tudo, quanto mais ignorante você for, menos cobrado você vai ser. Quanto já viu a fala vamos usar a fala do tio Ben do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Pois é isso aí. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, esta palavra não procede do Senhor. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Já aconteceu isso comigo, tá? Esse início de ano, nós estávamos sentados em frente a um restaurante na região conhecida como Bosque Dias Tavares. Estava eu e mais 3 pessoas. Eu, tia Simone, o João Ítalo e o Ismael, nós estávamos sentados aguardando o horário do culto lá na região conhecida como Bosque Dias Tavares, dos nossos irmãos aí da Igreja de Deus no Brasil, e uma pessoa estava lá dentro do restaurante sentada no banquinho com uma criança, se levantou, veio até mim, olhou para mim e disse: olha, varão, antes deste mês acabar você vai ganhar uma grande bênção. Isso foi em janeiro. Aí ele, eu agradeço, eu recebo. Aí virou-se e foi embora. Aí eu disse para os meninos, tá vendo? Antes do mês acabar. Ou seja, já passou o janeiro, o fevereiro, o março, o abril, o maio e o junho. 6 meses. Aconteceu nada. Tá tudo do mesmo jeito, mesmas rotinas, o mesmo trabalho, a mesma correria. Então quando falou grande bênção, eu imaginei que fosse algo muito grandioso. Eu imaginei a cura do meu pai está com problema seríssimo de saúde, a cura do meu irmão tem um problema sério, físico, problema seríssimo. Né? Então é isso. A gente aqui, para manter os trabalhos funcionando, a gente precisa de verbas. Então eu pensei nessas 3 possibilidades e nada disso aconteceu, tá? Nada. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e o que disser não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele, certo? Capítulo 19, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dá, e as despojares, e morares nas tuas cidades, nas tuas casas, 3 cidades reservarás na terra para o Senhor teu Deus que dá para possuires. Construirás caminhos para elas e dividirás em 3 partes o território que o Senhor teu Deus te dá em herança, para que nelas se acolha todo o homicida. Então teriam aí um refúgio para essas pessoas que praticavam algum tipo de homicídio que não fosse com intenção de matar, né? Eu sem querer eu atropelei o irmão aqui e morreu. Então teria a possibilidade da pessoa ir para um lugar desse. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas,
terá a vida salva. Aquele que sem querer ferir o teu próximo sem ódio premeditado, assim aquele que com seu próximo entrar no bosque para cortar lenha e no momento de bramir o machado para bater a árvore, o fel se soltar do cabo e atingir o seu próximo, aquele morrer, e se ele morrer, tal fugirá para uma das cidades e viverá. De outra forma, o vingador de sangue, ou um parente, alguém da família, ele recebia esse título de vingador do sangue, na excitação do seu coração perseguirá o homicida e o alcançando-o para ser longo caminho lhe tirará a vida, não sendo ele culpado da morte, pois não o odiava antes. Então tinha aí esse título de vingador de sangue. O Goel, interessante, né? Vingador de sangue. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás, se o Senhor teu Deus dilatar as tuas fronteiras, como jurou aos teus pais, e te der toda a terra que a teus pais jurou dar, desde que guardes estes mandamentos até hoje que te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias. Então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que não se derrame o sangue inocente no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e sejas culpado de derramamento de sangue. Então tinha esses locais que eram justamente para evitar esse derramamento de sangue aí, né? Um mata um, que mata o outro, que mata o outro, que mata o outro, e a vingança nunca tem fim. Mas se alguém por ódio ao seu próximo lhe armar ciladas, levantar-se-á contra ele e o ferir mortalmente, de modo que morra, e se acolher a alguma das cidades, os anciãos da cidade mandarão prendê-lo e o entregarão nas mãos do vingador de sangue para que morra. Não terás piedade, olha, não está pedindo para não ter piedade. Antes eliminarás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que te vá bem. Gente, naquele tempo, essas regras que foram criadas aqui foram um avanço, porque eu me desentendia com o vizinho vinha, me matava, meu irmão matava o vizinho, depois um parente do vizinho matava alguém da minha família, alguém da minha família matava alguém dele, e aí ia até acabar com todo mundo, tá? Isso aqui foi um grande avanço aí. Não terás piedade dele, antes eliminarás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que te vá bem. Não mude os marcos do teu próximo que tens antepassados fixados na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Mudar os marcos é mudar as fronteiras, né? Mudar ali a cerca, né? Então, tinha umas questões aí de mudança de cerca aí. Versículo 15. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado, se pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de diligentemente investigar, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, far-lhe-á como se pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A gente estudou isso na playlist de Números, né? Lá no livro de Números, no capítulo 13, no versículo, eu anotei aqui, ó, Números capítulo 13, versículo 26, está lá a lei de Talião, ao qual aqui eles utilizaram essa lei aí para manter as ordenanças aí, o povo em ordem aí. Apesar de tudo, não foi fácil para o Moisés não, né? Certo? Nós vamos parar por aqui. O vídeo já alcançou 34. Eu acho que a gente pode fazer mais um pedacinho. Deixa eu ver aqui. Capítulo 20. Vamos avançar mais um pouco aqui. Quando saíres à batalha contra seus inimigos, ou seja, tem gente que está querendo furar o seu bucho, vires cavalos, carros, exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Ouve, ó Israel,
Hoje vos achegareis ao combate contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos, para salvá-los. Então os oficiais dirão ao povo: qual é o homem que construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Volte para a sua casa para que não morra no combate, e outro homem a receberá. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Volte para a sua casa para que não morra no combate, e outro venha desfrutá-la. Qual é o homem que prometeu casamento a alguma mulher e ainda não a desposou? Volte para a sua casa para que não morra no combate, e outro homem a receba. Os oficiais continuarão a dizer ao povo: qual é o homem medroso de coração e desfalecido? Então eram feitos alguns questionamentos, né? Para que a pessoa que não estivesse totalmente focada na questão da guerra, ela pudesse falar assim, deixa eu te falar, eu tenho um canal no YouTube, tem quase 500 inscritos, será que eu posso lá falar mais um pouco da Bíblia para ver se eu ganho mais inscritos? Ô, irmão Gerson, vai embora, vai embora, irmão Gerson, você não serve para ser guerreiro. É isso, tá? E com certeza tinha gente que voltava, é claro, o cara acabou de casar com uma morena bonita, acabou de ganhar um dinheiro, acabou de montar um canal no YouTube, né? Então uma pessoa que... Ou pior, né? Qual é o homem medroso de coração desfalecido? Eu não quero lutar, não. Então essas pessoas tinham a condição aí, tinha a opção de não lutar, tá? Interessante, tá? Volte para a sua casa para que o coração de seus irmãos não derreta com o seu coração. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, os comandantes dos exércitos colocar-se-ão na frente do povo. Os comandantes estão na frente. Não fica lá atrás na retaguarda, não. Eles vão na frente. Eles aqui são a linha de combate, é a linha de frente dos combates. Ao marchar contra alguma cidade para combatê-la, propor-lhe-á a paz. Se a sua resposta é de paz, então vai abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirão. Então, assim, o meu exército é mais poderoso. Se vocês não quiserem lutar com a gente, vocês vão trabalhar para a gente de graça. Vocês aceitam? Beleza, então não vai ter guerra, tá? Se a tua resposta é de paz, então vai se abrir as portas e te servirão, serão sujeitos a trabalhos forçados e serão seus servos. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiará. Sabe o que é sitiar? Você acampa em volta da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Não entra comida, não entra água, não entra alimento, não entra remédio, não entra nada, tá? O negócio era feio. Quando o Senhor teu Deus a entregar nas suas mãos, passará todos os homens ao fio da espada. Todos os homens. Até o irmão Gerson, que tem um canalzinho de quase 500 inscritos, eu ia me dar mal aí, tá? Se eu estivesse dentro do sítio. Quanto às mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti. E comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Gente, isso aqui também não é bonito não, tá? Você acabou de matar todos os caras, todos os homens. Você matou o pai de alguém, o irmão de alguém, o filho de alguém, o marido de alguém, o amigo de alguém. Aí ficou as mulheres. Eu fico imaginando, será qual que deve ser pior? Você morrer na guerra ou você ser escrava sexual de um povo dominante, tá? Ambos os pensamentos aqui, eles nos fazem refletir como que nós somos muito bacanas, tá? Mas essa era um povo iníquo. Então, pois é. E se fosse a nossa cidade que estava sendo invadida? Pensa nisso. Eu sempre penso nisso. Mas das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que respire deixará com vida. Antes destruí-las totalmente aos heteus. Então, ou seja, tem cidades que vão ser poupadas, as mulheres, as crianças e os despojos. Essas aqui não, isso aqui vai matar tudo, cachorro, gato, minhoca, passarinho, abelha, tudo vai ser exterminado, ó, presta atenção, tá? Das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, nada que respire deixará com vida.
antes destruí-las totalmente. Vai destruir tudo. Tá? Os heteus, os amorreus, os cananeus já estão ali, né? Os cananeus vão se dar mal aqui. Os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor teu Deus te mandou, para que não vos ensine a imitar a abominação que fazem a honra a seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela, para a tomar, não destruas suas árvores, metendo nelas o machado, porque o teu fruto comerás. Preocupação com a natureza, interessante, né? Não as cortarás. São árvores do campo, pessoas que estejam sitiadas por ti. Somente as árvores que souber que não serem frutíferas poderá destruir, cortar, a fim de edificares baluartes contra a cidade que está em guerra contra ti, até que seja derrubada. Nós vamos parar por aqui, capítulo 21. Pode falar? Minha mãe, não conheço minha mãe está me chamando. Já estou terminando, já vou lá. Vamos parar aqui, capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 21, anota aí, com super caderno. Que Deus abençoe as pessoas que têm nos apoiado aí, nossa equipe Betel. Nós estamos nos preparando aí para alguns títulos aqui no Instituto. O João, o Ismael, o Robert, o Ulisses, eu, Irmanilda, tia Sônia e a Andressa. Nós vamos receber uns títulos aí muito legais, o pessoal está muito satisfeito aí. Que Deus abençoe você que nos assiste, você que nos apoia. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, ficaremos muito felizes. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Muito obrigado mais uma vez.